Hoje eu vou explanar como uma criança adoece psiquicamente e até o final do vídeo eu acredito que cada um de nós vai poder decidir sobre se bater em uma criança é uma medida que deve ou que não deve ser adotada. Para aprofundar esse tema, a gente precisa partir do conhecimento de que a infância é uma fase da vida em que nós estamos bastante fragilizados. Isso porque estamos apenas começando a constituir, a formar o nosso aparelho psíquico, que não vem pronto quando nascemos, como acontece com o aparelho digestivo ou com o aparelho respiratório, por exemplo. Então, em lares em que há recorrentes agressividades, abusos, invasões, omissões, indiferença e assim por diante, a criança acaba amadurecendo intelectualmente precocemente. E isto, à primeira vista, pode até parecer uma coisa boa e, inclusive, agrada a muitos pais que valorizam a inteligência acima de tudo. No entanto, isso se dá conforme diz Winnicott neste livro da pediatria à psicanálise, porque num ambiente tóxico, a criança acaba ela própria tendo que assumir os cuidados de que necessita. E então esse desenvolvimento intelectual precipitado tem um alto preço. E neste livro Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte, do Green, ele diz que o ônus dessa precipitação é que o sujeito vai ficar vulnerável no campo emocional, o que vai trazer enormes dificuldades nas relações afetivas, por toda a vida. Ele vai ter dificuldade de se envolver em relacionamentos com outras pessoas, além de outros possíveis efeitos graves na saúde psíquica que eu vou referir mais adiante. Ferenczi, no texto Confusão de Língua entre Adultos e a Criança, faz uma analogia muito interessante desse amadurecimento precoce da criança com um fruto picado por um passarinho. Da mesma forma que acontece com a criança, um fruto picado por um passarinho acaba amadurecendo depressa demais. Mas o problema é que logo se torna um fruto bichado. Então, o que ocorre, de acordo com Ferenczi, é que as crianças diriam que concordam que uma parte de si morra, que uma parte de si seja amputada, desde que o resto sobreviva ao que estão passando dentro de um lar traumático. É como se a gente tivesse que fazer um corte no nosso orçamento doméstico quando surge uma situação imprevista e ele fica apertado, fica justo. Nessa situação, nós então precisamos fazer cortes. Deixamos os passeios de lado, talvez tenhamos que trocar o carro por um carro mais simples, um carro mais barato. Não compramos roupas novas e passamos a gastar somente com o essencial, com a finalidade apenas para sobreviver. Pois é, meus amigos, é mais ou menos assim que acontece quando ocorre o amadurecimento prematuro de uma criança. Ela se vê obrigada a abandonar territórios seus que tinham potencial para serem explorados. E assim, conforme Winnicott, o que poderia ter acontecido de proveitoso na relação dela com os pais não aconteceu, pois ela precisava passar a focar somente no que é essencial para garantir a sua própria existência. Então, na vida adulta, conforme dizem Luiz Figueiredo e Nelson Júnior, neste livro Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura, tu olha para o sujeito e parece que ele funciona perfeitamente. Contudo, se a gente fizer um exame mais apurado, vai notar que está faltando um pedaço. Ou, na melhor das hipóteses, que o sujeito tem uma parte que está avariada, especialmente a parte afetiva, a parte emocional.
Antes de continuar, se vocês gostam desse tipo de assunto, eu gostaria de convidá-los a inscreverem-se no canal, é gratuito, e podem também habilitar o sininho que a cada nova publicação vocês serão avisados automaticamente. E como uma criança se vira num lar bagunçado como esse, ela acaba se familiarizando com a violência, seja ela física, seja ela simbólica, mas isso não significa, obviamente, que ela vai estar confortável. Pelo contrário, viver habitualmente em estado de prontidão, como a gente sabe, é sem dúvida muito estressante. Prontidão porque a criança vai precisar estar sempre alerta para adivinhar o ataque iminente e imprevisível do ambiente. Ela precisa ficar à espreita do imprevisto, angustiada, sem o direito de relaxar devido à constante ameaça de uma invasão ambiental, para então poder se defender. A verdade é que a criança fica o tempo todo na dependência da variação do humor dos pais. Como eu digo, as invasões parentais são monstros que visitam a criança, não mais lá apenas na calada da noite, mas a qualquer tempo e sem hora marcada. A gente pode se perguntar então que doenças que podem surgir nesse cenário. Luiz Figueiredo e Nelson Júnior nos sinalizam para o aparecimento de doenças não neuróticas, como é o caso da esquizofrenia, e Winnicott diz que podem surgir inquietação, hipercinesia, falta de atenção, estados confusionais e deficiência mental. E mesmo uma criança com intelecto excepcional pode estar sujeita a crises psicóticas. Eu acho que ainda podemos pensar a possibilidade de, na vida adulta, o sujeito vir a ser tomado abruptamente, mesmo que bem-sucedido profissionalmente, por uma sensação de vazio, de que a vida não tem muito sentido. Então eu acho que pelo que a gente já viu até agora, já podemos ter uma opinião sobre bater ou não bater em uma criança. Mas eu vou acrescentar mais duas informações. A primeira é que existem pesquisas que descobriram uma forte correlação entre, de um lado, a exposição de crianças a severas e excessivas punições e, de outro, o comportamento antissocial e transtornos de conduta em adolescentes e adultos. Isso quer dizer que quando um pai espanca o filho e diz, por exemplo, isso é para você comportar-se melhor, é mais provável que a criança vai imitar no futuro a ação do pai ao invés de adotar as palavras dele. A segunda é a afirmação de Freud no texto Batem numa criança, que diz: apanhar, mesmo quando não dói muito, significa uma retração do amor e uma humilhação. A gente pode deduzir que isso possa significar para a criança: meu pai ou minha mãe não me ama mais. Bom, pessoal, é isso por hoje. E se gostaram do conteúdo, eu peço que deixem um like e, se quiserem, podem também compartilhar comentários aqui embaixo ou deixar alguma sugestão para um novo tema ser desenvolvido através de um vídeo. Um grande abraço e até a próxima!